Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do desafio Cyber em 4 lições. Na aula de hoje nós vamos falar sobre quem é segurado e quais são as principais coberturas do seguro Cyber. Apesar de nós termos só 7, 8 seguradoras atuando nesse segmento, né? A gente tem muita diferença entre elas. Tem seguradora que o segurado é diferente, que tem uma definição mais abrangente, então tem mais pessoas seguradas, né? Além da própria pessoa jurídica, tem seguradora que é mais estrita, tem seguradora que tem um monte de cobertura, algumas meio perfumaria, outras têm algumas restrições mesmo, não cobre tudo que algumas companhias podem ofertar. Então, assim, é um seguro que você precisa estudar um pouco, entender como que funciona para viabilizar o produto mais adequado para a necessidade do seu cliente. Hoje eu vou falar sobre as coberturas principais que, independente de como a seguradora oferta, se é por meio de cobertura básica, extensão de cobertura ou cláusula particular, que eu vou explicar rapidinho a diferença daqui a pouco, são coberturas que eu entendo que são fundamentais na proteção de um seguro cyber, ou melhor, na proteção de um risco cibernético. Não dá para ter um risco cibernético se eu não te contar com as coberturas que eu vou comentar hoje, ok? O Cyber, ele não é um seguro de RC, tá, gente? Não é um seguro que só cobre danos a terceiros. O seguro de RC profissional, por exemplo, cobre danos causados a terceiros em virtude de uma falha profissional. O seguro de E&O cobre danos causados a terceiros em virtude de um ato de gestão. O seguro de RC geral cobre danos causados a terceiros em virtude ali da operação da atividade econômica da empresa. E o Cyber, ele cobra danos terceiros em virtude de um ataque cibernético? Não. Ele também cobre danos a terceiros, mas ele cobre danos ao próprio segurado. Então, ele é um seguro que ele tem a cobertura para o próprio segurado e tem cobertura também para danos causados a terceiros em virtude desse ataque cibernético, tá? Eu vou começar explicando as coberturas para o próprio segurado, que eu entendo que nesse momento são mais tangíveis para o segurado. Por quê? Quando a gente fala de danos a terceiros, a gente ainda não tem um histórico no Brasil, e aliás até pouco no mundo, se a gente for pensar, de quanto custa uma violação de dados, um vazamento de dados. Então assim, a gente não sabe, vazou o dado de 3 milhões de usuários, quanto isso custa para uma empresa, né? Ainda vai ter que avaliar muitas características particulares, né, de cada dado, cada empresa, cada prestação de serviço, enfim. Então, ainda é um número que quando você fala para o segurado, ele, então vai ter LGPD, né, que entra em vigor agora em agosto, e com relação a dados de terceiros, você é responsável, blá, 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 blá. Como ele não viu ninguém ainda, ele não deu no jornal, fulano paga 5 milhões e a empresa quebra por conta de um vazamento de dados, ele não tem essa percepção. Mas com relação aos danos que ele próprio pode sofrer, eu já vou te explicar que ele vai ter essa percepção sim, você só precisa materializar esse risco para ele. Se você nunca viu um vídeo meu antes dessa série, você não ouviu ainda eu falar e vai ouvir agora. Que eu falo que a gente sempre tem que vender um seguro pela proteção e não pelas coberturas. No dia da gente chegar falando assim, olha, eu vim aqui apresentar para você um seguro para risco cibernético, ele cobre extorsão no processante, vazamento de dados, violação de direito autoral, e blá, 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 e multa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, gerenciamento de crise, imagem, lá, lá, lá. Legal. O segurado, ele não vai comprar, porque, primeiro, ele não vê necessidade, ele não enxergou o risco. Então, a gente não vende um seguro pela cobertura que ele oferece. A gente vende o produto em si. A gente vende o risco primeiro para o segurado. A gente tem que fazer esse papel de ser o portador do apocalipse, de falar, olha, você está em risco aí, né? Mas aí você começa a contar todo o risco, materializar esse risco para ele, e aí depois que você fala do seguro. Isso serve para todas as vendas, tá, gente? A gente pensa assim, porque seguro é meio complicado, né? Ninguém quer comprar seguro e tal. Não, mas a gente compra por meio do benefício que aquilo representa pra gente, né? A gente não compra só a materialidade, então a gente compra o benefício. Por isso que vocês têm que vender, nesse caso, o risco para o cliente, para ele entender que o seguro é um benefício para protegê-lo, tá? E não simplesmente mais um produto ali, mais uma pólice para ele deixar guardada e que ele acha que nunca vai precisar e que, poxa, né, o cara é tão camarada, meu corretor aqui, deixa eu contratar esse seguro, né? Bom, então chega de papo, vamos para as coberturas. A primeira delas, que eu acho a mais, assim, impactante quando a gente fala, né, é a de extorsão, que é o sequestro de dados, né?
O que que é extorsão? Então, primeiro, o que é extorsão? Extorsão é quando o hacker ele tem acesso ao sistema, à operação do segurado, e ele pode chantagear porque ele pegou dados importantes ou porque ele travou a operação, enfim, ele tem alguma informação relevante ou ele consegue exercer um controle sobre o segurado e ele exige um pagamento para poder liberar esse controle ou para não vazar essas informações, enfim. E aí, né, que entra o sinistro em si. Primeiro ponto, gente, como que é essa extorsão? Porque quando você falar isso pro segurado, ele vai falar, ah, não, mas imagina, eu tenho um antivírus aqui excelente, inclusive eu tenho uma pessoa aqui que é especialista em segurança cibernética e eu não preciso, não, imagina, eu não tenho esse risco. Gente, existe, como eu falei para vocês nas outras aulas, milhares de hackers pelo mundo inteiro trabalhando o dia todo só vendo formas de derrubar sistema. Eu vi um dado que por dia são criados 4.000 novos vírus. E o vírus, o e-mail malicioso, o phishing, aquela coisa que você clica, né, que acaba dando todo aquele problema no seu computador, que acaba sendo a porta de entrada, né, para o criminoso, não é assim, eu sou uma pessoa de 35 anos, né, e aí vem lá um anúncio de, olha, Tabata, esse ginkgo biloba por R$1, nossa, que irresistível, eu vou clicar, não, é uma coisa adequada ao meu perfil, né, vem lá uma promoção de uma loja que eu gosto, em sinergia com o que eu gosto, com os meus hábitos, ou uma notícia relevante do que eu costumo consumir, né? Então, eles mandam coisas realmente irresistíveis para a pessoa clicar. Ou aquela coisa que você, no impulso, clica, do tipo, vem um SMS, um e-mail falando assim, olha, sua conta vai ser bloqueada, clica aqui para atualizar seus dados, entendeu? Então, assim, quando você vê, minha conta vai ser bloqueada, aí você imagina você lá na fila da agência, horas, e essa questão de coronavírus, a agência aberta há pouco tempo, eu vou perder o dia inteiro, não, deixa eu já entrar aqui para não bloquear. E opa, nossa, gente, não era do banco, nem pensei, era um vírus, tal, né? Será que vai dar problema? E aí, quando a gente fala de uma empresa, não sou eu, Tabata, no meu computador, na minha casa, que estou expondo os meus dados, as minhas senhas de banco, as minhas fotos, enfim, a minha privacidade. Não, eu estou expondo toda a minha empresa. E tô falando aqui como colaboradora, tá? Então, quando a gente fala sobre a porta de entrada de um criminoso no ambiente virtual da empresa, não é só os diretores, os sócios, os controles que eles têm. Você deve falar, você tá tranquilo que nenhum colaborador seu não vai clicar em nenhum arquivo malicioso, em nenhuma notícia enganosa, em nenhum anúncio que também é uma isca. Gente, notícia enganosa hoje em dia, é só você colocar qualquer coisa de coronavírus, todo mundo clica. Saiu nova vacina, vai começar a produção amanhã e vai chegar no Brasil a semana que vem. Já clica, veja aqui o calendário da sua cidade. Pronto, a pessoa clicou, entendeu? É uma coisa que, assim, é no dia a dia, entendeu? É uma coisa que é irresistível. Quando você vê, você já clicou. Você não fica pensando, mas espera aí, de onde tá vindo isso aqui? Não, estranho. Deixa eu tentar entrar aqui no site. Deixa eu entrar aqui no site da OMS para ver se tem vacina mesmo, se tem alguma coisa lá falando sobre isso. Não, gente. No dia a dia as pessoas não fazem isso. Então é isso que você tem que mostrar para o cliente de vocês. Que por mais que ele tenha meios de controle, isso é ótimo, ele tem de ter mesmo, né? Porque a gente já vai falar sobre alguns detalhes da cobertura, ele vai ter uma franquia de dias, de horas, ele vai poder usar por determinado período. Então, assim, realmente ele tem que evitar que o ataque aconteça. Ele não pode falar, não, tô nem aí, deixa, vou só contratar o seguro. Não, ele realmente tem que se proteger. Mas o fato dele se proteger, ele não neutraliza esse risco. Não tem como falar assim, não, olha, realmente você não tem risco. Se não tivesse risco, o sírio-libanês não teria sido atacado. Gente, o hospital, não vou dizer que é o maior, porque eu não sei quais os critérios, né, de se é em volume de atendimento, de faturamento e tal, mas é inegável que o sírio-libanês é uma referência. Os políticos ali dos mais altos cargos vão ao sírio-libanês, artistas, enfim. Então, assim, eles lidam com informações extremamente sigilosas. A gente imagina que não é um hospital que falta recursos para investir em segurança. É um hospital que tinha backup de tudo, que tinha certo controle, que inclusive
teoricamente não, né? O que foi dito é que não sofreu nenhum prejuízo em virtude do ataque, só ficou com o sistema suspenso, mas como eles tinham backup, conseguiu rodar, e ainda assim sofreu um ataque, né? Tem companhias de energia que sofrem ataque e cai o sistema, então assim, tem que mostrar para o segurado que, ai, não precisa, eu sou uma empresa pequena. Amigo, se essa empresa, você vai vender para um hospital, ai, não precisa. Amigo, o Sírio foi atacado. Você acha, claro, né, falar de uma forma, né, não vai ofender ele falando quem é você, né, não. O Sírio foi atacado, olha, imagina a fortaleza que ele é, porque imagina o cuidado que ele tem com as informações, porque tem alguns pacientes ali que pode causar um dano absurdo se vazar alguma informação ali. Então, imagina o quanto ele investe, né? Isso é bem legal, o quanto ele investe, né? Infelizmente, a maioria das empresas não tem esse orçamento. Não precisa falar, você não tem esse orçamento. A maioria das empresas não tem esse orçamento. Então, acaba ficando muito mais vulnerável, né, a uma extorsão. E a extorsão, mas o pessoal se preocupa muito com os hackers, eles ambicionam fazer esse tipo de ataque, né, de cometer esse crime com empresas maiores, né, que eles vão ter uma vantagem financeira maior. Não, imagina, uma empresa pequena. Mas, gente, a maioria dos ataques acontecem em empresas menores, com empresas menores, e os valores, assim, 35 mil, 50 mil, 100 mil. São valores que a pessoa consegue pagar. Se ele falar, a empresa fatura 2 milhões e ele pede um resgate de 1 milhão, a pessoa não vai nem ter como pagar, vai ter que pagar para ver o que vai acontecer depois do ataque, porque ela não tem esse dinheiro, né? E aí, falando sobre a questão da cobertura. Então, é assim que acontece o ataque. E detalhe, gente, não é assim, o hacker entrou hoje, né? Você clicou ali algum funcionário clicou ai, gente, fugiu o nome. No link, que acabou abrindo a porta, né, para o criminoso entrar no ambiente virtual da empresa. Não significa que amanhã ele vai cometer a extorsão, né? Ele vai ficar lá por um tempo, né? Vai vendo tudo que é importante, quais os controles que ele consegue quebrar, criptografar, enfim. E aí depois ele faz isso com várias empresas e aí ele vê, bom, hoje deixa eu extorquir essa aqui, né? Deve ser uma empresa de chocolate, tô vendo aqui que a produção dela tá aumentando, né? Tá aumentando bastante em dezembro, deve ser por causa da Páscoa em março, abril, então acho que aumentou a produção. Acho que se eu parar a operação dele agora, vai ser complicado. Então, acho que tá na hora de eu extorquir. Essa empresa aqui, a gente tá em agosto, nossa, eu vi que tá também a todo vapor. Deve ser porque ela faz panetone, né? E dezembro é o pico de vendas dela. Se eu sequestrar agora, o empresário enlouquece. Ele arruma o dinheiro amanhã, hoje mesmo, para me pagar para liberar a produção dele. Entenderam? Então, assim, ele tá ali vendo qual que é o melhor momento, não é? Gente, é racionalidade pura. E aí, como funciona essa cobertura? Eu falei para vocês como funciona o sequestro. Então, é muito importante vocês mostrarem isso para o cliente, de que, olha, infelizmente nenhum sistema está à prova de ataque, tá? E segundo, né? Quanto custaria os seus dados, dos seus clientes, a sua produção, a sua operação? Quanto seria, né, tudo isso na mão de um criminoso? E às vezes até sua reputação, enfim. Bom, aí temos a cobertura de extorsão. Em algumas seguradoras é uma cobertura básica, em outras seguradoras é uma extensão de cobertura e tem seguradora que é uma cláusula particular, é uma cobertura alheia ao produto. Qual que é a diferença disso? Gente, quando é uma cobertura básica, você não precisa fazer nada. A seguradora já está no produto dela e automaticamente está amparado. Quando é uma extensão de cobertura, ela precisa, inclusive, escrever que, ao contrário do que consta nas condições gerais, para essa cotação não será concedida a cobertura de extorsão. Ela teria que reforçar que ela está anulando aquela cobertura, ela está revogando aquela cobertura. Mas quando a seguradora coloca como cobertura básica, a ideia dela já é mesmo oferecer para todo mundo de forma automática. Aí tem a extensão de cobertura. A extensão de cobertura também está, isso vale para todos os produtos, tá, gente? A extensão de cobertura também está no produto da seguradora, ali de forma automática, nas condições gerais. É aquelas coberturas que vêm ali relacionadinhas, né? Que às vezes tem uma franquia específica, que tem
um limite específico. Então, isso é uma extensão de cobertura. Se a seguradora não conceder, ela coloca naquele quadrinho, né, na cotação ali na proposta e vai escrever não contratado ou não se aplica, enfim, alguma coisa. Mas ela vai sinalizar para você que a proposta dela não oferece essa cobertura. Agora, na cláusula particular, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Não vem escrito nada na cotação, não está escrito extorsão, e se você não estiver atento, vai passar batido isso. E aí você não vai pedir, você vendeu o que vende extorsão e não tem extorsão na pólice desse cliente, né? Então, muito cuidado. Com a seguradora que é por cláusula particular, você precisa conferir se tá na cotação e se não tiver, perguntar para ela se ela pode incluir a cobertura de extorsão, ok? Então, beleza. Eu tô falando dessa cobertura, né? A ideia aqui não é falar só, não, é a cobertura que todo mundo oferece como cobertura básica. Não, eu selecionei as coberturas que eu acho mais importante e que também tem o maior apelo de contratação, porque o risco é maior. Então, é muito mais fácil ele contratar porque cobre extorsão do que, só porque vai cobrir dados de terceiros, se vier a vazar, se eu for condenado, sei lá quanto custa esses dados. A extorsão já é algo mais factível para ele, mais palpável, mais tangível. Ok. E aí, na extorsão, a seguradora paga o resgate, a seguradora vai pagar pro criminoso, né? Nossa, ele vai falar, olha, eu quero 1 milhão, a seguradora vai pagar 1 milhão. Gente, primeira coisa, assim, independente da seguradora pagar ou não, já adianto para vocês que sim, está coberto até o reembolso pelo pagamento do resgate na maioria das seguradoras, tá? Mas tem um detalhe muito importante. Os especialistas em segurança digital e os especialistas em geral com relação a crime, né, a comportamento criminoso, não recomenda que você pague um resgate, seja de qual extorsão for, né, seja ou no português mais comum, chantagem. Por quê? Quando você cede a uma chantagem, cede a uma extorsão, ele já sabe que, opa, ali se eu voltar, vai abrir a carteira de novo, entendeu? Porque ele identifica você como uma vítima mais fragilizada, uma presa fácil, então ele vai voltar. Inclusive, até teve uma matéria de uma revista que eles fizeram uma enquete com várias empresas que sofreram, inclusive, sequestro de informações, e teve uma que ela teve, eu vou até comentar mais desse caso na aula de amanhã, mas ela sofreu um sequestro, uma extorsão, aliás, na quinta, e no sábado outra. Então, isso acontece mesmo, então não é o mais recomendado que você pague, tá? Não é que, a seguradora não quer pagar, tá vendo? Já começou a colocar obstáculo para falar que cobre tudo, mas não cobre nada. Não, gente, não é isso. A seguradora até paga, se for o caso de pagar um resgate. Mas o ideal, que eu acho mais importante da extorsão, é, enfim, se precisar ter essa cobertura, né, ter a seguradora indenizar, mas é você poder contar com a seguradora para evitar que permaneça esse sequestro, né, de informação. Por quê? A seguradora, ela tem um time de experts que prestam serviço para ela, que para ela ter esse produto, ela já se preparou, né, porque tem que dar um suporte rápido, imediato, tem que resolver, não é para falar assim, é um sinistro de ataque cibernético, uma extorsão, tá bom, então segue aqui o formulário, aí você liga nesse número, mas tem que ligar no horário comercial, mas eles não trabalham de sexta-feira, mas não sei o que lá, faz o seguinte, semana que vem, o responsável pela área vai... Não, gente, não é assim, não pode ter essa burocracia toda, é rápido, cada hora aí conta. Então, a própria seguradora tem uma metodologia diferenciada no tratamento desse sinistro. Então, ela já vai encaminhar para um time de especialistas, que a maioria dos casos de sequestro não é algo assim, nossa, meu Deus do céu, foi um hiper mega hacker que fez isso, nossa, ele, enfim, já derrubou o site da CIA. Não, gente, costuma ser uma coisa até fácil, né, porque tem vários tipos de criptografia, quando eles trocam a senha, tem algumas que são mais superficiais, então facilmente você consegue derrubar isso, mas tudo isso um especialista. E, gente, é o que eu falei em outra aula, né? Uma pessoa que está avaliando essa situação de uma forma racional. O segurado não vai conseguir avaliar isso de uma forma racional. As informações dele estão na mão de um criminoso, a empresa dele está parada, os dados do cliente sendo ameaçados. É como eu falei, nem um monge budista vai falar, não, eu vou ficar calmo e tal. Então, eu acho que isso é muito importante. Vocês venderem para o segurado,
segurança, suporte. Você vai contar com um time de especialista que vai resolver. Você não vai ficar refém do criminoso. Minha maior preocupação é que você não fique refém do criminoso. Você não pode ficar na mão dessa gente. Aí a semana que vem volta, mês que vem volta. E aí, quando que você vai parar? Não, você vai ter um especialista lá do seu lado para te ajudar e falar, não, nem paga isso aqui, já derrubei, já protegi seu sistema, vida que segue, ok. E aí também tem a questão de recuperação do sistema, atualização, enfim. Então, a cobertura de extorsão, ela existe, eu acho que ela tem um apelo muito forte comercial de falar, porque assim, nossa, se eu for extorquida, o segurador vai pagar, inclusive a indenização, sim, mas não há um fomento aí de, não, vamos sair pagando sequestro, vamos sair pagando criminoso, né, pagando resgate, não, a ideia não é essa, e não é por questões de protelar e evitar o uso do seguro, não, é porque não é a medida mais inteligente mesmo, né, senão você acaba virando presa fácil. Aí a outra cobertura que eu acho muito importante é a de lucro cessante, tá? Porque um dos motivos que vai causar desespero no segurado quando ele estiver sofrendo uma extorsão é justamente o tempo que a empresa dele tá parada. Imagina, ele tem um e-commerce, um site que vende pela internet. Gente, cada hora parada conta muito, entendeu? Então é muito importante que ele tenha essa cobertura de lucro cessante, que também é chamada de interrupção de negócio, para que ele diminua esse desespero. Gente, o seguro de cyber, uma coisa assim que eu vejo claramente nessa pólice, é a possibilidade de trazer paz de espírito, controle emocional para o segurado no momento desse. Porque, vejam, não é assim, eu tive um incêndio, você teve aquele momento de adrenalina e depois que apagou o fogo, que você vai começar a ver os prejuízos e vai raciocinar, vai avisar para a seguradora, etc, etc. Não, o cyber, você tá no meio do incêndio, é como se aquele fogo não acabasse nunca, entendeu? Então o efeito psicológico é muito pior do que um sinistro patrimonial, porque você tá ali refém da situação. Então, por isso que é importante ter também a cobertura de lucro cessante, porque na extorsão, se ele não tiver lucro cessante, ele vai até ser mais tendencioso a pagar logo, porque não, eu preciso liberar logo, porque cada dia parado e não sei o que, se não der certo, e se não conseguir derrubar, né, essa criptografia que ele fez, etc. Então, o lucro cessante, além de trazer a cobertura para ele, para essa interrupção de negócio, né, que ele vai ter esse valor aí, esse dinheiro, né, essa renda não vai entrar, essa receita, ou melhor, o termo adequado é receita, né, ele vai perder essa receita, esse lucro líquido, né, que a seguradora cobre aí a perda do lucro líquido, vai trazer mais tranquilidade até para ele analisar de forma fria a questão da extorsão, tá? Então, por isso que eu falei, eu selecionei aqui um combo de coberturas que eu acho que todo segurado deve ter numa pólice que ampara risco cibernético. Lucro cessante, interrupção de negócio, tem seguradora que chama interrupção de rede também, enfim, tem vários nomes diferentes. É uma cobertura que também pode ser uma extensão de cobertura, pode ser cobertura básica ou uma cláusula particular. E aí entra a mesma coisa que eu falei da extorsão, se for uma cláusula particular naquela seguradora, muita atenção, ok? E a outra cobertura que eu também acho fundamental ter é a cobertura para restauração do sistema, porque às vezes o hacker, ele pode não simplesmente só sequestrar as informações, ele pode destruir as informações. Então aí tem seguradora que vai cobrir a tentativa de recuperação dessas informações, de restauração do sistema. Aí tem seguradoras que oferecem a possibilidade de você contratar uma cobertura a mais, né? Uma cobertura acessória, uma extensão, que também vai cobrir a atualização do sistema, né? Uma versão melhor, enfim, mais segura até, mas algumas seguradoras só que oferecem é por meio de uma contratação específica. Mas isso também é muito importante, porque isso envolve custo, né, gente? O sistema foi invadido, foi destruído, muitos dados perdidos, ele vai pagar para conseguir tentar reaver essas informações. Então, o seguro também cobre isso. Então, vejam que só pelas coberturas do segurado, eu já acho que está mais do que justificada a importância de ter uma cobertura para o risco cibernético, uma pólice, né, que ampare risco cibernético. Na primeira aula, houveram algumas perguntas a respeito de sinistro, né? Tabata, você vai dar exemplo de sinistro, quanto que a seguradora, casos que a seguradora pagou e tal. Como vocês viram na aula de ontem,
a gente teve poucos sinistros, né? O ano passado foi, acho que o total de reserva 48 mil reais. Gente, isso pode ser reserva padrão, até não significa nem que houve de fato um sinistro, né? Porque quando tem uma expectativa, às vezes a seguradora abre uma reserva simbólica e tal para registrar, enfim, né? Não teve sinistro. Esse ano a gente tem um sinistro, aliás, a gente tem um valor alto, mas está concentrado numa seguradora só, que é de 9 milhões e pouco. Então, assim, a gente não sabe se isso é um único sinistro ou se foram vários sinistros na mesma seguradora, tá? Então, não tem como falar. E também sinistro costuma não ter repercussão. Eu até dou alguns exemplos, no caso de J&O, esse é profissional, RC geral, coisas que saem na mídia que eu nem sei se tem seguro, mas eu falo, olha, se tivesse seguro, por exemplo, de J&O, teria coberto na cobertura tal, essa parte estaria excluído por conta da exclusão tal. Então, no risco cibernético, a mesma coisa. Nos casos que eu mostrei para vocês, na segunda-feira, são todos os casos que estariam cobertos, tá? E se vocês forem ver, uma das situações que mais causam prejuízo em ataque cibernético para empresas atualmente é o sequestro de informações, é a extorsão, tá? Porque essa questão ainda da divulgação dos dados, a gente ainda não tem muito parâmetro de condenação. Já houveram algumas condenações pontuais, mas a gente ainda não tem. E a questão de multa também ainda não começou a aplicação por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, porque ela vai entrar em vigor em agosto, daqui a pouquinho, na semana que vem, mas ela vai ter caráter educativo por enquanto, ou seja, ninguém vai sofrer nenhuma penalidade, tá? Então, a gente ainda não tem um parâmetro em relação a terceiros. Por isso que só essas coberturas já é muita coisa e eu já entendo que está mais do que justificado a necessidade dele contratar e os casos que eu dei de exemplos para vocês durante a semana estariam parados. Falando agora sobre a cobertura de terceiros, né? A seguradora cobre a divulgação, né? O vazamento de dados de terceiros. E aí é o que eu falei que a gente ainda não sabe um valor. Teve um caso de uma empresa nos Estados Unidos que era uma empresa, eu esqueci agora o nome, mas ela era como se fosse um Tinder de pessoas casadas. Então, vocês já imaginam que o dado é super sigiloso, né? E essa empresa se comprometia a deletar todas as informações dos usuários, porque, né, vocês já entenderam, né? E aí, imagina, o hacker atacou essa empresa, ela sofreu um ataque e vazaram os dados dos usuários. Imagine só, eu tô lá vendo o jornal e vejo que o meu marido tava na relação de usuários dessa empresa, né? Então, vocês já imaginam o tamanho do dano que eu ia causar nele e que ele teria sofrido por conta desse vazamento. Mas brincadeiras à parte, essa questão de vazamento de dados, ela depende muito da sensibilidade desses dados naquele negócio. É inegável que para uma empresa dessa, os dados são muito mais valiosos do que a operação em si, porque o valor das condenações que ela pode ter por conta do prejuízo que ela pode causar e que causou, né, a muitas pessoas, porque esses dados, né, foram vazados, é muito grande. Então, é uma cobertura muito importante que, assim, fica mais difícil de eu materializar exemplos para vocês, como eu dei no caso da extorsão, né, do que pode acontecer de prejuízo, porque vai depender muito das particularidades do negócio daquela empresa. Obviamente, se tem meios de pagamento naquela empresa, ou seja, ela é um e-commerce e ela tem um sistema de pagamento, porque tem muito e-commerce que direciona para o PagSeguro, que direciona para o Mercado Pago, que direciona para Cielo, enfim, para outros meios de pagamento que são terceirizados, vamos chamar assim. Se houver esses dados de pagamento, não ficam com a empresa vendedora, né? Quando o cliente dá o comando de comprar, aí ele vai para outro site. Mesmo que fique no mesmo site, que a gente tem a impressão que está no mesmo site, na verdade ele está sendo redirecionado, tá? Aquelas informações só estão incorporadas na página dele, mas a caixinha, vamos chamar assim, está incorporada na página dele, mas na verdade os dados estão indo para outro site. Tem empresa que tem, ela mesma faz a forma de pagamento dela, porque essas empresas terceirizadas cobram taxas altas e tal, então algumas investem e acabam tendo os dados de pagamento do cliente ali na própria plataforma, né, ou no hot site, enfim.
E aí o risco é maior, né? Porque se houver vazamento de dados bancários da pessoa, aí os criminosos vão poder usar essa informação e vender essa informação para, enfim, comprarem com cartão, com os dados de cartão e tudo mais. Então aí é bem complicado. Então, se o seu cliente ele trabalha com meios de pagamento próprio no e-commerce dele, ele já passa a ter um risco maior e aí é fundamental que ele tenha apólice. Aliás, gente, já é fundamental por si só, né? Mas aí também passa a ser indispensável por conta das informações que ele tem de terceiros, tá? Uma outra cobertura que eu acho bem interessante para terceiro, e eu acho ela até mais comum de acontecer uma condenação, né? Hoje em dia já, né? É a questão de violação do direito autoral. Como assim violação do direito autoral, né? Gente, as empresas hoje têm blog, têm perfil no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. E assim, a grande onda do momento é gerar conteúdo, né? Você não pode ficar só postando o seu serviço, vendendo o seu serviço. Tem que gerar conteúdo que atraia a sua audiência, né? Para que ela fique lá, né? Sempre consumindo e tal. E aquilo vai agregando valor à marca. De repente você oferece um produto. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? As empresas contratam agências, ou tem uma pessoa na empresa, ou um time na empresa que é responsável por essa geração de conteúdo. E aí ele deveria criar o conteúdo, ou se ele pegar o conteúdo de alguém, ele deveria ter autorização, comprar pagar por esse direito de usar o texto e etc. E nem sempre acontece isso. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu fiz um texto no começo do ano falando sobre o caso da Baker, a importância do seguro de RC, e falei também que algumas seguradoras não cobririam o evento da Baker no RC Produtos. Enfim, eu escrevi um artigo que repercutiu bastante. E aí, uma pessoa que me seguia tal no blog falou: Tabata, um perfil no Instagram que tinha, sei lá, uns 10 mil seguidores, era uma corretora até, postou o seu texto como se fosse dela e me mandou o link, né? E eu entrei no perfil realmente, tipo, e ainda era assim, o nome da corretora explica, e copiou o meu texto, não foi nem parafraseou, não, copiou. Gente, até a imagem que eu usei para ilustrar o texto, eles copiaram absolutamente tudo. E eu entrei em contato com essa corretora e falei: olha, vocês até poderiam pedir autorização para usar o meu texto, mas assim, divulgar o meu texto como sendo de vocês, isso é violação de direito autoral, né? Esse texto não é de vocês. E eu falei: eu nem, depois do que vocês fizeram, eu nem permito que vocês, nem dando os créditos, eu quero que retire agora o meu texto do Instagram de vocês. E aí a pessoa ali se justificou, falando que tinha sido a agência de marketing que fez, que não sabia, pediu desculpa, mas manteve meu texto, né? E falou para eu provar que era meu, se fosse meu mesmo. Eu falei: que isso, gente? Que ousadia é essa? A pessoa copia o meu texto, fala que foi dela e eu tenho que provar que é meu para ela, né? Enfim, aí o que eu fiz? Eu abri uma ocorrência no Instagram falando que era violação. Eles têm já um próprio disso, violação de direito autoral. E aí mandei o link de quando eu tinha postado, inclusive no meu Instagram, que tinha sido bem antes deles, né? Eu postei em todas as minhas mídias sociais e, sei lá, coisa de 3 horas depois o conteúdo foi bloqueado, né? No perfil dessa empresa. Mas assim, não sei se foi o próprio dono que fez isso, o próprio sócio, ou se foi um colaborador, ou se foi uma agência mesmo. Mas se fosse uma agência, um colaborador, aí depende da seguradora, tá? Se é um colaborador, todas as seguradoras cobrem. Se é uma agência, aí tem algumas que vão cobrir essa violação quando for cometida por uma agência, né? Que ela também vai ser, eventualmente, até um segurado, depende do produto. Mas isso é bem comum de acontecer, porque imagina, a pessoa tá lá: nossa, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer postagem toda semana, 3 vezes por semana, nossa, que texto bacana aqui. É de uma pessoa X, né? Ela nem é tão famosa, como que ela vai saber que eu postei? Vai lá, pá, posta. Gente, o mundo é muito pequeno, né? Então, pode ser que ela venha descobrir, eu poderia ter processado, enfim, mas nem, né, não perdi tempo com isso. Mas pode ser uma coisa maior, pode ser uma música, pode ser trecho de um filme, de uma série, ou de um autor que, enfim, tem até uma marca bem forte, bem conhecida, né? Enfim, né? É o que a gente fala, você
o empresário garante que nem o colaborador dele vai fazer isso, né? Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, né? Ali, às vezes, na pressão, a pessoa copia, acha que é ok, ou dá uma parafraseada, ninguém vai perceber e posta. Então, o seguro também cobre isso. Ele não está limitado só a, que a gente associa muito seguro cyber a hacker, né? A vírus, a malware, a ransomware. Não, ele também está associado à violação de direito autoral, que eu acho bem bacana. E aí, algumas seguradoras também vão cobrir o gerenciamento de crise, que é os danos à imagem, porque uma empresa que vaza, né, as informações dos clientes pode, enfim, perder mercado, pode perder credibilidade. Então, tem seguradora que oferece esse tipo de cobertura. Tem seguradora que cobre multas administrativas, né, essas multas regulatórias. Tem seguradora também cobre. Enfim, aí vai ter uma série de coberturas que você pode contratar, que depende do produto de cada seguradora. E reforço mais uma vez, tem muita diferença entre eles, tá? Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, veja com a seguradora, veja as seguradoras, né, que eu coloquei na aula de ontem, que ainda está disponível. Inclusive, se você não assistiu a aula do primeiro dia e do segundo dia, recomendo que assim que acabar esse vídeo, faça isso. Você vai gostar. Aí você vai ver todas as seguradoras, entre em contato com elas, veja qual é o perfil de risco, que ela tem apetite de risco, se cadastre na seguradora, pegue o questionário, levante tudo e aí veja as coberturas, né? Veja quais cobrem o que, para você já saber, olha, esse cliente precisa disso, esse precisa daquilo e tal, e aí você já sabe aonde buscar para atender a necessidade do seu cliente, tá? E por fim, quem é segurado, né, nessa apólice? Também tem diferença. Na maioria das seguradoras é segurada a empresa contratante da apólice e os seus diretores, sócios e empregados. Então, se qualquer um deles sofrer algum tipo de risco cibernético amparado na apólice, vai estar coberto. Tem seguradora que só cobre a própria empresa contratante, tá, gente? Tem seguradora que só cobre a própria empresa. E tem seguradora que vai além, cobre também os terceirizados, responsáveis pela segurança da informação, agências de marketing, enfim, por conta dessa questão da violação e etc. Então, depende muito, tá? Eu diria para vocês que a maioria delas cobre a empresa contratante e os empregados, sócios, diretores de forma geral, e aí vai ter uma ou outra que cobre um pouco mais e uma ou outra que cobre só a empresa, ok? Amanhã eu vou falar com vocês sobre exemplos de empresas menores, tá? Na segunda-feira eu dei cases, né? Eu trouxe cases de grandes companhias. Na aula de amanhã eu vou dar exemplos de empresas menores. Por que um escritório de advocacia deveria ter? Por que um hotel? Por que um hospital deveria ter? Por que uma autopeça, uma metalúrgica? Enfim, uma série de atividades econômicas que não precisa ter nenhum faturamento astronômico, que elas precisam ter, e vocês já devem ter visto que tem seguradora que tem até facility para contratar. Então, assim, o investimento é muito baixo versus a proteção, a tranquilidade, a paz de espírito que vai trazer para o seu segurado. E se você quiser ser referência no risco cibernético, ser reconhecido como um consultor, um expert no assunto, você entra no site, que está o endereço aqui nos comentários abaixo do vídeo, lá tem o passo a passo para você conseguir isso, ok? Te vejo amanhã na última aula do nosso Desafio de Cyber, 4 lições, só com exemplo prático de empresas menores que vai resolver de vez a contratação. Você vai sair da reunião com o questionário preenchido para depois só emitir a apólice.